primeira vez que um homem negro usou o uniforme do Capitão América foi lá em 1970, se não me engano, na edição 126 do Capitão América. Você fala, é o Capitão América, Homem-Aranha ou Homem de Ferro? Homem de Ferro. Meu sonho é aprender a fazer os símbolos com as mãos. Eu acho que é o projeto mais disruptivo. E eu torci muito pra dar certo. Nem os primeiros. Você não gosta? É nostálgico. Isso significa bom. Isso significa que a gente tá bom lembrança. Olá, pessoas! Hoje nós vamos conversar sobre a nova fase do MCU e Capitão América Admirável Mundo Novo, mas eu não estou sozinha. Estou com dois convidados incríveis aqui, Kainan Medeiros e Manuel Taylor. Sejam bem-vindos e hoje a gente vai conversar muito. Mas, antes de a gente entrar no papo, a gente vai fazer um ranking dos filmes do MCU que eu apelidei carinhosamente de Guerra Civil. E é sobre isso, entendeu? A primeira categoria é Capitão América, que todo mundo adora. Homem-Aranha, que entrega o que promete, nem mais nem menos. E Homem de Ferro, que causa aquela discórdia. Mas tudo carinhosamente aqui, obviamente, né? Então vamos começar? Vocês podem se apresentar, falar olá pro pessoal. Vou começar. Vai lá. Achei que você ia falar. Olá, galera, tudo bem? Helena, Taylor, Kainan Medeiros aqui na voz. É uma honra inenarrável estar aqui novamente e principalmente falar da Marvel e conversar com vocês, que são duas pessoas que eu admiro muito. E bora falar da Marvel, né? Vamos. Bom, salve, rapaz. Eu sou o Taylor, eu sou quadrinista, sou ilustrador e eu pesquiso sobre quadrinhos e a gente vai trocar uma ideia sobre o universo da Marvel agora. Então estou muito bem acompanhada, mas vamos começar com um ranking. O primeiro filme do MCU, Homem de Ferro. E aí? É Capitão América, Homem-Aranha ou Homem de Ferro mesmo? Eu vou me abster do voto e vou colocar ele na categoria dele. Eu posso acompanhar o relator? Vai. Então é isso. Eu não sei se eu posso, porque eu sou a mediadora, mas se eu posso, eu vou colocar no Homem de Ferro também. Colocar ele no devido lugar dele. É sobre isso. E aí, o Incrível Hulk, também de 2008, que esse é um filme que enquanto eu tava pesquisando, estava trocando, e eu pensei se era um filme cânone, não é, mas ele acabou virando, e aí isso colocou lá no cânone do MCU, mas o que vocês acham? Eu, particularmente, acho ele Homem-Aranha. O Hulk, ele tem um carinho grande porque ele retrata o Brasil, né? Ele mostra o Brasil e dentro do universo cinematográfico da Marvel, tanto dos quadrinhos, o Brasil é um grande influenciador de histórias e eu gosto muito dele. Então eu acho que eu coloco no Capitão América. Lembrando que a Débora Nascimento tá no filme, né? É bom, mais um motivo. Vamos acompanhar você nessa Vai, aí também. excelente. Nossa, vocês são muito irmãos. E aí tem o General Ross, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, que vocês são as pessoas da Marvel, quadrinhos e tudo mais. Qual a ligação do General Ross com o novo Capitão América? Porque ele vai aparecer nesse filme. O General Ross, ele saiu numa revista de 2008, mais recente. E ele tá ligado à inteligência, que é aquelas empresas que fornecem os armamentos militares para o universo cinematográfico da Marvel, fazendo frente ali a Stark, a Hammer. E aí ele tenta recriar o soro do super soldado nele. E aí com outros poderes, com outras características e muito mais furioso, muito mais pesado. E eu acho que é um adicional excelente, porque Hulk e Capitão América sempre tiveram lado a lado nos quadrinhos. Olha, então eu espero que a gente tenha bastante General Ross, né? Eu sei que no MCU tem aí umas diferenças da representação dele, mas é o Harrison Ford, né, gente? É o Harrison Ford. É o Harrison Ele Ford. tem moral. Ele tem Ele moral. tem um molho. Ele tem um molho. Aí a gente parte pra Homem de Ferro 2, que pra mim continua no Homem de Ferro. Homem de Ferro. Na minha opinião, continua no Homem de Ferro. Esse eu não tenho nem o que falar, cara. Aquele ditado, aquela piada, de longe pra estar perto, de perto pra estar mais... é a mesma coisa. É que no Homem de Ferro 1 tinha só um bilionário. Nesse aparece o Elon Musk também. Então a gente... Nossa, eu tinha esquecido isso. então, ele Mas você conhece o Elon Musk? Pra construir o foguete? Ai, é isso. Ele vai mandar o Hulk pra fora, né? É isso. E Thor. A gente entra no Thor, o nosso reizinho de Asgard. Gente, eu vou colocar no Homem de Ferro. Eu tenho complicações um pouco ali com Thor. Apesar de gostar um pouco dele mais nos últimos filmes, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que estar fazendo isso. Eu também, não dá. Não me desce. Desculpa. Ó, a gente sabia que ia piorar depois. Então, eu gosto um pouco desse filme. Eu colocaria em Homem-Aranha. Homem-Aranha? É. Tá bom. Não tem problema. Agora a gente entra em Mentira. Eu tô falando a minha opinião. Eu tô falando da minha opinião, né? Capitão América, o primeiro Vingador. Aí... Cinema. Capitão Cinema? América é o auge. Então é Capitão América que todo mundo adora.
É ele. É ele? Tá bom, então. Eu concordo. Eu sou igual. E aí vem os Vingadores de 2012. Eu coloco em Capitão América porque eu tenho memória afetiva. Eu também gosto bastante desse filme. Eu vou ser o do contra, eu boto em Homem de Ferro. Ah, não! Pra mim não funcionou, não. Na época foi maravilhoso, ele é nostálgico, ele é um símbolo pro cinema de heróis, mas revendo hoje em dia... Eu acho que acompanha a época, sabe? Tipo, se tivesse lançado hoje, talvez tivesse até uma diferença em questão de roteiro, até tipo CGI e tal, mas acho que o filme funciona bastante. Ele tem alma. Dá pra Sim, dizer que ele tem alma, ele tem coração, mas ele envelheceu. Então... A gente pode colocar em Homem-Aranha? Pode, vai chegar no meio termo. Todo mundo chegou... Chegamos no consenso. Isso, exatamente. Que bancada, hein? E aí, Homem de Ferro 3, de 2013. Fica no mesmo lugar ainda. Tem outra categoria assim abaixo, não? Não. Tá, não. Homem de Ferro, então. Esse... Vamos dar sei lá, algum voto de confiança no Homem de Ferro, um pouquinho. Lá no final. Ele tem a redenção dele. Então tá, Homem de Ferro vai ficar no Homem de Ferro. Você concorda, Kainan? Concordo. Então eu concordo também. Aí a gente entra em Thor, O Mundo Sombrio, de 2013. Homem de Ferro. Homem de Ferro? Homem de Eu Ferro. coloco em Homem-Aranha. Porque eu sei que o Thor vem depois. E o que vem depois não... Sei lá, eu boto em Homem-Aranha. Que eu gosto, eu tenho um apreçozinho pra esse filme. Você gosta? Eu gosto do Thor mais sombrio e tal. Ah, eu gosto com ressalvas, né? Esse é o ponto. O que você acha, Kainan? Só ressalvas. Só ressalvas? A gente não pode entrar no consenso nessa? Eu vou dar uma pra vocês. Vamos Tá entrar nesse bom, conceito, então. vai. Então tá bom. Então Homem-Aranha? tá. Homem-Aranha. Então Tá. tá bom. Homem-Aranha. E aí a gente entra em Capitão América, o Soldado Invernal. Que é o quê? Aí. Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Tem uma categoria melhor que Capitão América? Tem o nosso novo Capitão América. Excelente. É, eu só acompanho. Soldado Invernal é maravilhoso. Esse é excelente. Filmaço. E é um dos mais fiéis aos quadrinhos também. Então, maravilhoso. Já que você falou dos quadrinhos, né? A primeira aparição do Sam aí no MCU. E aí eu quero saber de você, Taylor. Acho que você pode falar melhor se tem alguma similaridade com o surgimento dele no cinema e nos quadrinhos. É muito diferente. É muito diferente. Muito diferente. O Sam em si, a criação dele, lá no final dos anos 60, ela tem muito cunho político. O Capitão América em si é uma revista extremamente política. Justo. Mas a ideia do Sam, ele fala muito com o movimento negro da época, anos 60, que estava acontecendo ali de Martin Luther King, do Malcolm, do Fred Hampton, dos Panteras Negras. E aí ele veio para fazer essa adição na Marvel para poder debater esses temas. Tanto que a segunda aparição dele, o Retorno do Falcão, é uma alusão direta ao que aconteceu com o Fred Hampton. Então, a gente não viu isso no cinema. A construção do Sam foi um pouco diferente. Ali ele é um ex-militar, nos quadrinhos ele é assistente social e ativista. Então, tem umas diferenças muito, muito grandes. Aí depois a retomada dele ali em 2012, mais ou menos, né? Quando ele se torna o Capitão América, volta com todos esses temas e aí fazendo uma amálgama da criação lá dos anos 60 com a nova fase da Marvel. É muito bom ter um Aulas. especialista, né, gente? Aulas. Dá pra aprofundar muito mais, tem muito mais detalhe. Inclusive, uma curiosidade é que o Sam foi idealizado para ser brasileiro. O primeiro uniforme dele é verde e amarelo e ele comprou o asa vermelha no Rio de Janeiro. Ele fala isso nos quadrinhos. Que isso? E só nunca deixou claro de onde ele veio exatamente. E aí Cultura. Você também veio por aqui. ele volta pro Harlem e fala, eu comprei lá no Rio de Janeiro, agora eu achei o meu lugar aqui. Vou cuidar desse lugar. Como se fosse a minha casa. Que É legal. muito legal isso. Ai, gente, ele é brasileiro. Ele tem a nossa alminha de Ele tem um brasileiro, molho, né? sim. Ele tem um molho brasa, brasileiro. não tem sempre. Não tem jeito. Mas aí agora a gente entra num filme que eu particularmente gosto, mas a gente vai entrar no consenso aqui, entendeu? Que é Guardiões da Galáxia, o primeiro. Gostamos? Ah, eu gosto. Ai, por favor. Não, eu gosto. Então é Capitão América? Pode ser. É Capitão América. Sim. Capitão América. E aí, Vingadores Era de Ultron. O meu favoritismo aqui não pode... Entendeu? Não pode se alarmar. Mas Vingadores Era de Ultron. É Fala Homem-Aranha. aí. É Capitão América, Homem-Aranha ou Homem de Ferro? Homem de Ferro. Tá, eu gosto muito. A divisão filosófica que o Ultron traz pra gente, do bem e mal, traz tons de cinza pra série, que é pro filme, né? Que é maravilhoso. Então ele não vilaniza ninguém e ele não culpa ninguém, ele não glorifica ninguém. Ele expõe tudo o que os heróis significam. Pra fazer o certo, você precisa burlar as leis também. É que eu acho que o potencial dele foi desperdiçado muito rápido. E aí eu tento concordar. Então eu deixei em Homem-Aranha. Eu gosto muito, mas pra entrar no consenso eu deixei em Homem-Aranha. Tá bom, Homem-Aranha. Tudo bem, tudo bem. E Homem-Formiga?
Eu acho que ele, como ele que promete, sabe? Ele é um personagem de classe B. Né? Ele é um personagem... O que seria um personagem classe B? É menos importante do que a maioria, assim, sabe? Tipo, sei lá, não é nem o Hank Pym, sabe? Então, entendeu? Nos quadrinhos ele é o pilar de tudo, né? O Hank Pym e Exato. O Scott. Então o Scott, aí... passa, né? Eu passo. Eu não gosto do filme por conta do humor. O humor não funciona comigo. Você achou exacerbado? Eu acho que não casa naquele universo. Mas passa. Então a gente coloca ele no Homem-Aranha. Homem-Aranha. A gente coloca ele no Homem-Aranha e tudo certo. Agora, o nome do nosso ranking. Capitão América Guerra Civil. É difícil não fazer o comparativo com os quadrinhos. É muito difícil. Aí, tendo esse comparativo, eu botaria em Homem de Ferro. Eu também. Dentro da proposta do UCM, ele vai no máximo em Homem-Aranha. Porque ele entra em contradição muito grande com o que foi construído lá no começo. Exatamente. Se o Homem de Ferro não queria dar os ao governo, aí o governo aperta e ele tem um motivo pra relutar ainda mais, que é salvar o Capitão América, e ele vira contra. Tipo, não fez muito sentido na minha cabeça. Doesn't make sense. Então. Tá, então mas no MCU, faz sentido? Não. Sem ser a comparação dos quadrinhos. Eu acho que não faz. Você acha que não faz? Mas a gente pode colocar em Homem-Aranha? Pode. Tá bom. Pode. Eu tô coordenando vocês aqui pra gente ser um pouquinho mais, né? Dá Legal, uma passada de gente. pano. Ser o amigão da vizinhança, né? É um amigão da vizinhança, exatamente. Todo mundo gosta dele. E Doutor Estranho? Esse filme pra mim funciona bastante. Pra mim de também. verdade mesmo. Apesar de que eu acho ele um pouco corrido, mas eu acho que ele funciona bastante. Eu gosto muito. Eu gosto. Ele levanta muitas questões, ele abre o universo místico da Marvel e ele entrega toda a questão que veio sendo trabalhada no final que a gente viu ali em Guerra Infinita. O que abriu portas pra fazer alusão lá com a Wanda, WandaVision. sim. Então, tipo, ele é o pontapé disso tudo e funciona muito bem. Eu gosto muito. Cara, esse filme tem um detalhe importante que tem a mudança, né, da anciã, que era ancião dos quadrinhos, né, anciã. E, tipo, ninguém reclamou. Se fosse hoje em dia, meu Deus do céu. Nossa, verdade. Complicado, Você tem um né, ponto gente? Excelente. Mas então, Doutor Estranho é Capitão América? Capitão América, né? Inclusive, meu sonho é aprender a fazer os símbolos com as mãos. E aí, a gente tem Guardiões da Galáxia, volume 2. O que vocês acham? Eu não lembro do filme. Você não lembra? Tem o Ego. Tem o Ego. Tem o Ego. Acho que funciona também. Pra mim... Homem-Aranha. Homem-Aranha. Inclusive, gente, deixem nos comentários também, ranqueia com a gente esses filmes pra ficar mais divertido enquanto vocês assistem. E aí a gente vai entrar agora no nosso amigão da vizinhança. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Olha aqui, brincadeira. E aí, a gente deixa ele no Homem-Aranha? Ou sobe ele de nível? Ou desce ele de nível? Vamos deixar no Homem-Aranha. Vamos deixar no Homem-Aranha? Eu vou muito contra. Não, a gente tem que entrar num consenso aqui, porque somos amiguinhos. Eu só tô expondo que porque ele tá do lado do Homem de Ferro. Na Guerra Civil também começa do lado do Homem de Ferro lá nos quadrinhos. E aqui a origem dele foi muito mudada pra poder encaixar nesse universo. Aí pegaram coisas lá da Coração de Ferro, que tem o holograma do Tony falando com ele, motivando ele. Nossa, verdade. Né? Nos quadrinhos é assim. E aí, tipo, eles usaram pro Homem-Aranha, ele funciona até certo ponto, mas eu senti que ele se perde. Porque o Homem-Aranha, ele depende muito do Homem de Ferro. Ele perdeu a essência dele. Então eu não consigo levar. Assim, eu botaria em Homem de Ferro, porque ele começou do lado do Homem de Ferro. Vamos pôr em Homem de Ferro, então? Tá, tudo bem. Homem de Ferro. Eu convenci vocês. Convenceu. Você tem bons argumentos. E aí a gente tem Thor Ragnarok. O silêncio, o silêncio é uma coisa. Eu tenho sentimentos, assim, opostos sobre esse filme, porque eu acho ele muito melhor que os outros dois. Mas ainda assim, muito distante do que o Thor merecia. Entendi. Sabe? Então, enfim, eu votaria muito em Homem de Ferro. Eu boto em Homem de Ferro. Tanto pela questão dos quadrinhos, quanto pela adaptação, pelo excesso de coisas dentro, pela descaracterização dos personagens. Eu não gosto. Eu coloquei Homem de Ferro também, gente. Nós estamos juntos nessa. Amém. A gente entra em um consenso muito bom, né? Amém. A gente apresenta... Amém. Agora... esse aqui com certeza vai ser Capitão América, Pantera Negra. Poxa, esse é acima do Capitão América. Poxa, é o melhor. Tinha que ter criado uma categoria Pantera Negra, né? Só pra ele. Esse a gente não tem muito o que falar. É só Capitão América, ele é só incrível, maravilhoso. E Vingadores Guerra Infinita. Não, aí... Eu gosto. Kainan, a gente vai ter que convencer. Não, eu gosto, mas revendo também, eu acho que tem muita coisa que não precisaria.
sabe? Tipo, pra encher, pra refazer. E depois o que refletiu no Ultimato deixa um pouco desconexo as coisas. Eu acho que a gente ali vê os Vingadores num senso de comunidade, todo mundo ali querendo, né, ir contra o mal e tudo mais. Então eu gosto muito desse filme, porque cada um ganha o seu individualismo muito bem. E aí, o Ultimato... Aí eu vejo ele como a parte de Ultimato, assim, sabe? Eu me divirto muito assistindo. Acho que Guerra Infinita, ele funciona muito como filme-evento. E foi a primeira vez que eu vi, assim... Acho que toda a nossa geração viu um filme de herói que os heróis perdem. E a sensação que eu tive pós-filme, tipo, olhando em volta. Um vazio, né? Assim, as pessoas, tipo, meu Deus, o que aconteceu? E agora? Tipo, a resposta só viria um ano depois. Então, tipo, sei lá, é bizarro, absurdo. Foi muito legal, de verdade. Olhando ele isolado, sozinho, é um filme maravilhoso. Eu gosto muito. Esse final pessimista, ele contraria tudo que a gente veio acompanhando ao longo de todos os filmes. Sempre o bem prevalece no final. E dessa vez a gente teve uma inversão. Só que o Thanos não é necessariamente um vilão, sabe? Ele tem seus pontos... ele tem seus pontos de tipo vista. Um Killmonger com poder. É isso. Ele pensa certo e toma as decisões erradas. Acho que isso ficou muito claro. Se o filme acabasse ali e tivesse um novo universo a partir daquilo, ficaria um pouco mais coerente, eu acho, sabe? Porque o problema é o Ultimato. Deles desfazer tudo que foi feito lá, sabe? Tá, então a gente apresentou argumentos. Então vamos colocar em Homem-Aranha. Porque é bom, mas a gente também tem algumas ressalvas. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Tá. Então tá bom. E o próximo, então, é Homem-Formiga e a Vespa. O silêncio também é uma resposta. Homem de Ferro. Homem de Ferro, né? Homem de Ferro, eu sei. E Capitã Marvel. Eu gosto bastante. Eu gosto muito de Capitã Marvel. Marvel. Kainan. Vamos. Não, eu votaria no Homem-Aranha. É que sei lá, cara. Eu acho que ela é uma ótima personagem e colocaram ela no momento errado. Porque eu lembro claramente que foi o último filme antes do Ultimato. E colocaram um peso nas costas dela que não precisava. E acarretou aí muita coisa que, enfim, coitada da Carol Danvers. Mas, sei lá, o filme funciona pra mim. Mas eu acho que se ela tivesse sido introduzida em Era de Ultron, que era o planejamento inicial... Concordo. Ela teria um desenvolvimento muito melhor. Eu concordo bastante. Então... Porque eles deram um peso muito grande pra ela, que ela sozinha resolveria todo o problema do Ultimato. Exatamente. A batalha com o Thanos, sabe? Ela atravessando a nave, então, tipo... ela resolveria o problema. Então ela foi introduzida no... Eu tento concordar. Toda vez que eu vejo essa cena, eu fico, olha... Ela poderia ter feito tudo. Mas então a gente coloca em Homem-Aranha, né? Pode ser. Então tá bom. Aí chega Vingadores Ultimato. Cara, é difícil falar que, assim, foi mais um marco no cinema que, tipo, era bizarro. O pessoal torcendo igual parecia estádio. Loucura. É verdade. A gente precisa falar da cena. Não, é isso que eu ia falar agora, entendeu? Porque como a gente tá introduzindo, querendo ou não, o nosso novo Capitão América, a gente não pode esquecer que o Sam é a nossa esperança em Ultimato, quando ele fala on your left. Essa cena... A cena, é porque tá tudo acabado. Você pensa... Quando eu assisti, eu fiquei... Gente, acabou. Eu vou chorar. Eu não acredito. Porque eu vou ser aqui clubista, o Capitão América é meu personagem favorito. Assim, um dos meus personagens favoritos. E aí, quando ele fala isso, eu falei... Ai, meu Deus, ele fez tudo! Então, ele tem cenas muito memoráveis. Ele é um filme que veio pra ficar na nossa mente. E quem não lembra dele com o Mjolnir? Ele peitando Thanos de igual pra igual, sozinho. Todo mundo tinha caído. Depois todo mundo desaparece. Ele é o único que levanta. Aí vem atrás dele o portal e o Sam fala... Captain, on your left. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu tava tão imerso na história, na parada, que eu tinha completamente esquecido do povo que tinha infinito. E tipo, chegou a hora que ele tava de frente pro Thanos. Eu falei, mano, e agora? Eu falei, já era. Aí quando eu escutei, eu falei, meu Deus, verdade, os caras... Cara, foi bizarro, foi absurdo. É porque ele tira todas as nossas esperanças, né? Exato. E, tipo, o capitão, ele vai levantar e só vai e acabou. É por isso que eu acho que apesar de algumas falhas de roteiro, que vai ter e é normal, eu acho que esse filme é bem Capitão América mesmo, de verdade. Porque... É isso. Ele é memorável. Ele é memorável. Então é Capitão América. Gente. E aí a gente tem o nosso amigão da vizinhança novamente, que é o Homem-Aranha Longe de Casa. Se esse filme se chamasse Mistério, ele ia estar em Capitão América fácil. Porque o Jake Gyllenhaal, o que ele faz nesse filme é absurdo. Ele é muito bom, né? Mas como Homem-Aranha, eu deixo ele em Homem-Aranha, meu. Então ele fica em Homem-Aranha. Ai, gente, Viúva Negra. Decisões erradas. Eu acho que é Homem de Ferro.
Então, Homem de Ferro, tá? Eu concordo com vocês. Eu tinha uma esperança muito grande pra esse filme. Uhum. Eu tinha tudo. Eu também. O próximo Soldado Invernal, sabe? Eu também, porque eu gosto muito dela. Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Se existe um próximo do Pantera Negra, é Shang-Chi. Esse filme é excelência pura. Eu amo, sou apaixonado Eu também. por ele. A representação da cultura asiática, pra mim, é o auge. Assim. Eles tratam com respeito, com carinho, com propriedade no que eles entregam, no que eles querem representar, nas falas, nos diálogos, nas vestimentas. Então, pra mim, ele é excelente. Eu falei brincando na sala depois do filme que se houvesse um live action decente de Dragon Ball, seria Shang-Chi. Mas eu curti bastante esse filme, mano. Eu até brinquei que eu chamava ele de Shang-Show, que eu achava o filme muito top. Eu curto. Não, Então, é Capitão América? pra mim é Capitão América. Capitão América. E a gente tem um filme que particularmente eu adoro, né? Mas aí a gente conversa aqui, entregando argumentos, obviamente, que é Eternos. Cara, eu acho que é o projeto mais disruptivo. E eu torci muito pra dar certo. E eu fiquei muito triste que não teve o sucesso que esse filme merecia, sabe? É que, sei lá, eu acho que Eternos tinha que ser uma série. Você não pode contar 8, 10 mil anos em 2 horas de filme. Você tem 8 personagens pra abordar. Você tem seres dimensionais. Então, tipo, não dá. Eu acho que com o filme não casa. Mas eu curto o filme. Eu acho que a proposta ainda é boa. Então, sei lá, acho que o Homem-Aranha tá bom. Eu botaria ele lá em cima, no Capitão América. Porque ainda fazendo o comparativo com os quadrinhos, que tipo, é a fonte de onde eles saíram. Sim. O que o Jack Kirby idealizou pra Eternos, o que o Neil Gaiman fez posteriormente com eles, é uma coisa muito grandiosa. E isso a gente consegue sentir no filme. Uhum. Tanto que o elenco ele é diverso. As abordagens do roteiro são diversas. Eles tocam em pontos que outros filmes não tocam. Eu gosto muito, mas eu acho que... Eu não sei. Capitão América ou Homem-Aranha? O que vocês acham? Vamos de Capitão América? Tá. Tá? Pode ser? Pode então ser. Tá, Eternos em Capitão América. Aí, novamente, nosso queridíssimo Homem-Aranha sem volta pra casa. Homem de Ferro. Homem de Ferro? Cara, é um filme muito nostálgico, né? Que isso. traz os outros Homens-Aranha e tudo mais. A gente tem um apego emocional muito grande com esse filme. Mas... a gente entra no consenso aqui. Kainan, você pode defender o seu argumento. É que assim, eu nunca tinha visto uma sessão de cabine de imprensa que parecia uma sessão normal, sabe? Os jornalistas gritando ensandecidos quando o Tobey e o Andrew apareceram. Mas eu ainda acho que, tipo... eu não consigo tancar o Doutor Estranho e perder em geometria pra um garoto. Ai, não. Esse é o menor dos problemas, né? Esse é o problema, mas... ainda foi muito nostálgico. Então, se a gente puder deixar no meu termo, eu fico satisfeito. Pode ser? Pode. Então, e no lugar dele sempre, né? O Homem-Aranha, ele sempre fica no lugarzinho dele. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Homem de Ferro, cara. É que esse filme, acho que a gente teve um problema de expectativa, sabe? A gente criou muita expectativa. Porque era Sam Raimi dirigindo e tal. Mas eu também esperava mais. Eu acho que esse filme tem um problema de... a mesma coisa que o Ultimato faz com Guerra Infinita. A desconstrução do que já foi estabelecido antes. Ok. WandaVision estabilizou a Wanda como... ela entendeu todo o problema que ela criou, da onde vinha. Foi. Ela já tava curada. Ela todo pegou o background Grimório lá e jogaram no lixo. E aí, tipo, ela volta maluca de novo. O multiverso tá loucura. E eu acho que não casou. De novo, épocas erradas. Se o filme tivesse invertido, ela, tipo, perdendo a razão antes e depois, ela... tomando consciência do que ela veio se curando, ficaria mais legal. E o legal é a América Chaves descobrindo o poder dela com o discurso do Naruto, do Doutor Estranho. Muito bom. É isso. Eu tendo a concordar que eu gosto muito da Wanda, eu acho ela uma personagem incrível, mas também acho que o potencial dela não foi explorado tanto nesse filme. Eu achei que seria uma coisa e foi outra completamente diferente. Então esse a gente pode colocar em Homem de Ferro? Sim. Pode. Pode colocar em Homem de Ferro? Então tá bom. Thor, Amor e Trovão. Todo mundo toma água, então eu acho que todo mundo entrou num consenso que é Homem de Ferro, né? Homem de Ferro. O Carniceiro dos Deuses, cara. Um baita personagem. Você tem... o Christian Bale, cara. Christian Bale, aí você tem todos os deuses pra você abordar. Você tem o Panteão lá, você tem os Zeus. Então é Homem de Ferro, gente. É Homem de Ferro. E aí, Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Que eu fez todo mundo chorar no cinema. Eu acho que é o único filme que não tem muito o que fazer, porque teve que mudar. Cara, eu acho que esse é o único filme que seria muito grandioso e
não chegou nisso por conta de uma coisa que não tá no controle do pessoal da Marvel, infelizmente, o Chadwick. E visivelmente você percebe algumas coisas no roteiro que seriam muito diferentes se ele estivesse vivo. Então, tipo, sei lá, eu acho que mesmo se fosse um filme muito ruim, eu ainda não cobraria, sabe? Mas eu acho que ele entrega o que ele promete e pra mim tá muito bom. Eu queria muito ver o Namor, ver a história de origem dele. E, É bom, é legal, eu gosto. É legal, funciona. Funciona. E considerando também que esse filme aí teve uma mudança de roteiro 7 vezes, provavelmente. Provavelmente não, né? O diretor, ele fala, a gente mudou muito o roteiro desse filme. Porque, enfim, aconteceu, infelizmente, do Chadwick. Particularmente falando, eu tenho algumas ressalvas com ele, justamente por isso que você falou, Kainan. Mas eu também não consigo, eu acho que todo mundo entende o que aconteceu. Então a gente pode colocar ele em Capitão América ao favoritismo. Ou não? Esse filme, ele abriu e em 30 segundos eu já tava chorando. Porque a abertura da Marvel, Nossa, em homenagem né? É a ele, lindo. é lindo. A Angela Bassett, inclusive, nesse filme, nossa, ela tá absurda. Aí, esse é o ponto que eu ia entrar. Tipo, eles tinham a opção de fazer ela Pantera Negra. Aquele discurso dela é muito potente. Eu sou a líder da nação mais poderosa do mundo e eu perdi o meu filho e eu perdi a minha filha, perdi o meu marido. Tá tudo dando errado e o que eu vou fazer? Ela podia ser a Pantera Negra. Sim. Já aconteceu nos quadrinhos e eu acho que era uma decisão acertada de tomar naquele momento pra depois a gente ver o que faz. Então, a gente precisa ter um segundo filme do Pantera Negra. Infelizmente aconteceu o que aconteceu com o Chadwick, então vamos cobrir do jeito que dá, botar ela, contar um pouco da história dela. A gente precisa saber mais sobre essa mulher. Assim como a gente não sabe quase nada sobre a Shuri, cara. Tipo, e aí ela assume. O M'Baku tem mais destaque que ela. Então eu fico. Tipo, ele podia ser muito maior, muito melhor, e eu não consigo botar a minha expectativa em cima dele. Por isso que você falou. Ele veio como ele tinha que ser, foi feito o que deu pra fazer, e eu acho ele maravilhoso como ele tá. Eu lembro que tinha várias teorias, tipo, quem vai ser o próximo Pantera Negra e tal. Eu fiz várias, inclusive. O pessoal chegou até a falar da Okoye. Tipo, gostaria muito, mas ela não pode. Mas pra chegar num consenso, então, Capitão América. Eu boto no Capitão América. Então, vamos lá. Pode ser, Kainan? Pode ser mesmo? Pode ser. Então tá bom. Agora, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu não assisti esse filme. Você não assistiu? Eu não assisti. Cara, eu tinha muita expectativa porque o Jonathan Majors tinha o Kang, e eu botava muita fé no Kang, e assim, cara, todo o material promocional do filme me fez acreditar que ia ser um filme sério, ia ter várias consequências, aí você vê, né? Enfim, não rolou. Homem de Ferro, Homem de né, Ferro. Kainan? Eu não tenho muitos argumentos, você falou tudo. Infelizmente. Guardiões da Galáxia Volume 3. Nossa, me quebrou também. Chorei. Eu chorei. Nossa. Acho que todo mundo chorou. Quem gosta de animais? Todos nós. E acho que nós todos choramos. Nossa, a história do Rocket, ela poderia ter aberto o Guardiões da Galáxia. E partir dele toda a construção dos Guardiões em si. Porque a história dele é a mais triste, a mais pesada. E é a que abraça todo mundo. Que une as pessoas. Que tem um motivo pelas quais elas precisam defender uma galáxia inteira. Então, esse filme pra mim é Capitão América. Brabo Capitão América. Pra mim também é Capitão América. E tem um baita vilão, tá? É verdade. É verdade. Nossa. Mas eu particularmente adoro. Eu sempre gostei do Rocket. Então também tem um clubismo, como vocês podem perceber. Mas obviamente a gente conversa aqui com argumentos pra todo mundo chegar num consenso. E aí a gente tem as Marvels. Porque o silêncio é sempre uma resposta. Esse filme eu assisti depois de muito tempo. Porque eu não tava com muito hype e eu tava com medo de ser uma bomba. E foi muito bom, cara. Eu gostei, me diverti bastante. Principalmente com a Kamala. A Kamala é uma fofinha. Ela é muito legal. A Kamala é uma fofa. Eu acho que a interação das três funciona, né? Mas eu também acho que é aquilo que o Kainan tinha falado mais cedo. A questão de como esse filme é apresentado, como ele entra no MCU, o momento que ele entra também. Então, as decisões, né, do próprio estúdio. Então, assim, eu gostei, me diverti muito assistindo, mas eu não sei se vocês vão concordar e a gente conversa. Eu colocaria ele ali em Homem-Aranha. Porque ele é ok. Concordo, ele é ok. Eu concordo. Ai, Concordo. que Ele incrível. passa. É isso, não? E aí a gente tem o último, né? Que é Deadpool e Wolverine. Cara, isso aí eu me diverti bastante, mano. Eu não entendo quem critica esse filme. Você não pode esperar um roteiro Scorsese de um filme Deadpool. Não dá. Simplesmente não dá. Pra mim, funcionou, cara. É que eu vejo o cinema como uma forma de contar a história. Ok. Qual é a história que Deadpool conta? Gente, não é momento da gente brigar aqui. Sabe? Não, é só um questionamento. Ele cai, Como tem história? ele cai muito no que foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
excesso de referências sem uma história pra contar elas. Então eu botaria em Homem de Ferro, tranquilamente. Podemos colocar em Homem-Aranha. Tô por vocês. Vocês gostam? Então pode ser Homem-Aranha. Ele não promete nada mais do que ele vai entregar, né? E é isso. E tem o crush do Homem-Aranha com o Deadpool, né? Dá pra deixar eles juntinhos. Então tá bom. Então tá bom. E aí a gente ranqueou, então, todos os filmes da Marvel. São mais de 30 filmes. E a fase 5 que se iniciou com Homem-Formiga Quantumania, né? E agora promete muito com esse novo Capitão América Admirável Mundo Novo. Que a gente vai ver o Sam, que é basicamente uma continuação, né? De Falcão e Soldado Invernal. A gente vai ver o Sam agora como Capitão América. Mas a gente também vai ter Thunderbolts. Galera, vai ser em maio. E a Valentina que vai ser a chefe, né? Ela que vai chefiar ali. Vocês têm teorias? Porque as pessoas estão falando ali, tá surgindo algumas teorias que eles vão ser os Vingadores Sombrios. É isso mesmo? Você tocou no ponto preciso. Eu não faço mais muita teoria porque ele tá bastante desconexo dos quadrinhos. Então a gente pode ter uma base ou outra, uma referência ou outra, como você falou, dos Vingadores Sombrios. Só que nos quadrinhos, quem lidera eles é o Norman Osborn. O Norman não existe nesse universo. Então eles precisam achar alguém pra alocar. Como o General Ross consegue o soro da inteligência, a gente não conheceu a inteligência ainda. Provavelmente seja ela a líder. Porque ela tá recrutando lá o agente americano. Ela tá formando os Vingadores dela com a Helena. Então, eu acho que ela pode desencadear isso tudo pra ela ser de uma forma de inteligência e criar esses novos Vingadores, esses Vingadores Sombrios, algo do tipo, assim. Justo. O que você acha, Kainan? Cara, assim, eu tô curioso pra ver a junção de todos esses personagens e tal, e principalmente pra ver o Bob, que é o Sentinela. Só que assim, eu tô com muito medo de como ele vai aparecer. Porque se ele aparecer na forma dele mesmo, acabou o filme. É verdade. Eu tenho o mesmo receio. Como é que ele vai aparecer na forma dele, sabe? Descobrindo os poderes. E aí é legal porque ele tem transtorno dissociativo de personalidade. Sim. Então a gente não sabe como a cabeça dele funciona. Uma hora ele tá de boaça, tranquilo, depois ele quer ir no universo, sabe? Então, pode ser uma abordagem interessante, mas eu realmente não sei pra onde ir. Não sei como ele vai ser inserido ali. Já estamos fazendo teoria. Várias teorias, mas a gente também vai ter Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, né? Que aí vai dar início à fase 6 do MCU, vai estrear lá em julho. A gente ainda não sabe muito sobre esse filme, a gente sabe que vai ser um filme futurista aí, baseado nos anos 60, um filme retrofuturista, na verdade, né? Baseado aí nos anos 60. Não sabemos o que vai acontecer, temos só o elenco. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham que pode acontecer nesse filme e o que vocês acharam do elenco também, porque é um elenco de peso, né? O Pedro Pascal, ele tá... Em tudo. Em tudo, né? Minha única ressalva com o elenco é o Joseph Quinn. Vendo ele em outras produções, parece que ele tá sempre preso no personagem de Stranger Things. Mas ainda assim, eu tenho muita expectativa pra esse filme, porque até então a gente não teve nenhum filme decente de Quarteto Fantástico. Nem os primeiros? Você não gosta? É nostálgico. Isso não significa bom, só significa que a gente tem uma boa lembrança. Eu vejo eles como a família do universo do universo Marvel, né? Eles são uma família. Tudo que os Vingadores tentaram ser, tipo, o Hulk fala, isso aqui não é uma família, é um bando de degenerados, né? Lá no Vingadores de 2012 ele fala isso. Então, o Quarteto Fantástico, ele é tudo aquilo que os Vingadores não conseguiram ser. Se a gente conseguir ver isso no cinema, pra mim tá de bom tamanho. Porque eles vão botar Ameaça Intergaláctica, vão botar o Galactus vindo, vão botar o Surfista vindo, tipo, é tudo muito, sabe? Se eles reunir a família e conseguir conversar entre eles de uma maneira de solucionar o problema, pra mim eu já tô muito satisfeito. Você não acha too much, assim, tipo, Galactus e o Surfista logo de cara? Acho muito. Acho bastante. Tipo, é um exagero que poderia ser uma coisa construída ao longo... poderia ser uma coisa construída a longo prazo. Tipo, fazer um novo universo a partir disso. Porque até então ele parece que tá em outro universo, né? Retrofuturista. Então ele passa nos anos 60, mais ou menos, só que a tecnologia é muito avançada, muito diferente. Lembrou bastante Futurama. Sim. Então eu acho que dá pra ir devagar, sabe? Você pode apresentar o Galactus no final, uma cena pós-crédito, como foi feito com o Thanos, e desenvolver ele ao longo dos anos. Dessa vez eu espero que ele não seja uma nuvem, né? Porque, né? Pô. Eu tô curiosa pra ver como é que vai funcionar a dinâmica desses personagens. Tô curiosa pra ver como é que vai ser apresentado pra gente, porque ele não necessariamente vai ter uma ligação ali com o cânone, já que ele tá num outro tipo de universo. Mas, como a Marvel explora os seus multiversos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas nós precisamos falar dele, que está chegando aí. Capitão América, Admirável Mundo Novo. E aí, gente, tá quase chegando. A gente precisa
conversar com as pessoas de casa pra contar mais sobre o Sam Wilson, né? Ele assumiu o manto aí em Falcão e Soldado Invernal depois de muita reflexão, quem assistiu sabe. E agora ele vai ter esse embate aí com o governo, com algumas conspirações globais e com o General Ross. E aí, principalmente também depois que o Isaiah é preso. O que vocês acham desse retorno dele pro filme, né? Que agora no filme, na verdade. Que era na série e agora no filme. Cara, eu costumo falar que essa série é minha preferida da Marvel. Mais que WandaVision, porque ela aborda o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Então, tipo, a gente tem assuntos sérios que, enfim, acho que não preciso nem falar, né? Abordar de uma maneira interessante. Até o diálogo do Sam no final da série, cara. Ele meio que, querendo ou não, quebra a quarta parede falando diretamente pro público. Tipo, você que não me aceita, você vai ter que me engolir. Então, assim, eu acho muito profundo. E ver o Isaiah de novo, tipo... Eu lembro daquela cena que ele fala com o Sebastian Stan. Como assim tem um Capitão América negro e ninguém me avisa, ninguém me fala? Então, tipo, sabe, é bom ver ele de novo, é bom saber mais sobre ele. Só quero saber exatamente qual vai ser o contexto que ele vai ser inserido, que parece que vai ser tipo controle mental, né? Estilo do Buck. Soldado Invernal. O que eu vejo desse filme é muito um resgate do que foi feito nos quadrinhos com o próprio Sam Wilson. Então, a primeira vez que um homem negro usou o uniforme do Capitão América foi lá em 1970, se eu não me engano, na edição 126 do Capitão América. Nossa! Que ele tá... Esse foi o que eu falei lá no começo. Eu gosto que ele vem com endereço, com CEP, tudo bonitinho. Eu sou meio esse cara maluco que fica catando referência no quadrinho. Gostamos, fica tranquilo. Essa é uma alusão que aconteceu ao Fred Hampton. E aí o Sam Wilson, ele tá trancado num quarto, o Steve chega até ele, o Steve Rogers chega até ele, e ele tem um plano de trocar as roupas pra confundir as pessoas e ele poder fugir. Então o Sam veste o uniforme, ele não se chama de Capitão América ainda, mas ele tá com o uniforme. É a primeira vez que a gente vê um homem negro com o uniforme do Capitão América. Isso é lindo, cara, ele é emocionante. E dali pra frente, a Marvel tentou botar um super-herói negro em todos os mantos que eles tinham, para poder fazer essa diversidade, para poder tocar nesses assuntos e levar eles pro público infantil, pra a gente poder debater esse tipo de coisa, sabe? Então, o legado do Capitão América, ele é um legado negro. Porque no quadrinho A Verdade, que apresenta o Isaiah, eles falam, o primeiro Capitão América foi derivado de um soro testado em pessoas negras. Que faz uma alusão lá As vacinas, né? ao conceito histórico de Tuskegee, que eles fazem o experimento das vacinas em pessoas negras também. Sim, então tem essa grande alusão. O primeiro Capitão América negro, aí depois tem um outro universo alternativo, que é a filha do Luke Cage, que ela vira Capitão América também. Depois tem o neto do Isaiah, que vira o Patriota, é uma espécie de Capitão América, ele usa o escudo triangular dele, sabe? Então o legado do Capitão América é negro. Você não tem como falar desse filme que tá saindo agora sem trazer essas abordagens de volta. E aí você bota o Isaiah de novo nessa condição, né, de subjugado, de controle mental, pra gente poder entender como é que o sistema funciona. E aí o sistema é quem? Vai ser a inteligência, provavelmente, ou a indústria Hammer, quem tá tentando trazer ele um super soldado pra dentro desse time deles. Eu acho que vai pra essa abordagem esse filme, sabe? Então eu consigo gostar muito, eu espero muito desse filme. Eu também tô muito ansioso, de verdade. Eu não queria que o Isaiah voltasse, mas eu quero entender como é que vai abordar, porque eu já acho que ele sofreu demais. Então eu gosto muito dele. Eu concordo muito. Pra ele continuar sofrendo, não sufoquem o Isaiah. Por favor. Mas eu acho legal, até porque ele é uma ligação muito forte com o Sam, né? O Sam descobriu muito da história ancestral do Capitão América através do Isaiah também. Então eu quero ver como é que isso vai balançar até mesmo os sentimentos do próprio Sam, que agora é um Capitão América, que conseguiu convencer o Isaiah que sim, a gente pode carregar esse manto. Estou empolgada pra ver o que é que vai acontecer. E, gente, eu queria agradecer, vocês são incríveis. Karina acrescentou muito na questão do cinema, o Taylor acrescentou muito na questão dos quadrinhos, e eu tenho certeza que vocês levaram muita coisa pra vocês como aula. Então, antes de encerrar, eu queria que vocês dissessem onde que nós encontramos vocês nas redes sociais, o trabalho de vocês. Bom, galera, vou estar falando de cinema, séries, lá no @Karina Medeiros com 2 S, @TeamComics e @site Traverso. Pô, excelente. Eu sou quadrinista, eu sou ilustrador, eu sou pesquisador de quadrinhos, faço essa pesquisa dissolvida num contexto sócio-histórico para apresentar esses contextos dentro dos quadrinhos. Vocês podem me encontrar no Instagram, que eu tô há 10 anos produzindo conteúdo, @OManuelTaylor, e é isso, a gente se vê lá. E esse foi o bate-papo hoje aqui no Flix Channel. E não perca, porque Capitão América Admirável Mundo Novo estreia em fevereiro nos cinemas.